Nós estamos num projeto de 100 dias, termos discipulado aqui na igreja. Discipulado do grupo de homens, discipulado do grupo de mulheres. Acredito que a maioria aqui, se não todos, recebeu de presente, há uns 15 dias atrás, um livro que o pastor ele nos deu. E esse livro está sendo o tema desse discipulado durante esse período. Eu vou falar aqui hoje sobre o legado dos pais, arrependimento e confissão. Se você lê o livro, ou se você está lendo o livro, esse tema está no capítulo 5. Se você leu, eu vou falar sobre ele, e talvez possa esclarecer algo mais, alguma dúvida que você teve. Se você não leu, eu espero que depois dessa ministração você saia aqui interessado em ler, para ver o que a palavra do Senhor, através do pastor Cuti, pode trazer para as nossas vidas. Bom, eu vou então fazer um resumo breve do que está no capítulo 5, e eu vou separar esse resumo em 4 tópicos. Separado em 2 itens. O primeiro, novo nascimento e conversão. O de baixo é a lei da herança e a lei da responsabilidade. Novo nascimento. O novo nascimento é a regeneração do espírito humano feita intencionalmente. Deixa eu sair da frente que vai ficar melhor para ver. O novo nascimento é a regeneração do espírito humano feito instantaneamente ao aceitarmos Jesus. Recebemos a salvação, reconciliação com Deus e tornamo-nos novas criaturas. Foi o texto que nós acabamos de ler. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu te explicar isso aqui. Você se lembra o dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Naquele dia, assim como a palavra diz, naquele dia você recebeu a salvação. A salvação ela é instantânea. A palavra do Senhor ela diz que basta nós crermos no nosso coração e abrirmos a nossa boca para confessar. E se nós fizermos isso, nós vamos ser salvos. Então, a partir do momento que você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e assim como eu também fiz, nós então recebemos de Deus a salvação. Contudo, uma pessoa que antes tinha o hábito de usar, de se drogar, ou o hábito de beber bebida alcoólica, de fumar, a pessoa, se ela era médica, se ela tinha uma profissão, o fato dela ter aceito a Jesus e nascido de novo, não significa que vai ser feita uma lavagem cerebral nela. Ela continua sendo a mesma pessoa, o espírito dela recebe naquele momento a salvação. Porém, a pessoa continua sendo e tendo a identidade que ela tinha antes de aceitar a Cristo. E no primeiro momento, depois que nós aceitamos Jesus, nós passamos a viver um novo processo chamado conversão. A pastora costuma dizer aqui, eu não sei se você já ouviu, ela fala muito sobre que a natureza, ela não dá saltos. Ou seja, as coisas vão acontecendo gradativamente. É a mesma coisa da escola. Quando nós entramos no prezinho, nós não sabíamos fazer uma conta de matemática difícil. A gente teve que ir passando por etapas, até chegar no 3º ano do ensino médio ou até numa faculdade. Então, logo depois do novo nascimento, vem a conversão. A conversão é um processo diário de transformação da alma, onde recebemos a vontade de Deus e abandonamos os nossos próprios caminhos. Através da prática do arrependimento, confissão e submissão ao Espírito Santo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os. Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, aquilo que eu pensava antes de aceitar a Jesus, eu tenho que validar se agora aquele pensamento condiz com o que Jesus quer. Se aquelas vontades que eu tinha antes de aceitar Jesus, se elas condizem com a vontade de Cristo.
Então, o novo nascimento, ele me traz a salvação e o direito à graça, o direito ao acesso a Deus, mas eu preciso agora entrar numa jornada que vai durar a vida inteira, de transformação, de renúncia. A cada momento vai aparecer oportunidades nas nossas vidas que nós devemos agora colocar numa balança e ver, isso agrada a Deus ou não agrada a Deus. Antigamente nós não tínhamos o Espírito Santo, mas agora nós temos o Espírito Santo. Então ele começa a nos mostrar, opa, isso que você está fazendo não é certo, aquilo que você está fazendo, né, é correto, continue. E a gente passa a ter o controle da nossa vida e tomar decisões mais acertadas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Está dando para entender? Filipenses 2, 12 e 13, só um trecho dele. Ocupa-vos da vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, esses dois primeiros tópicos, que está lá no capítulo 5, fala que a salvação, ela é de graça, ela é dada para todas as pessoas, e assim que uma pessoa ela é salva, aceita Jesus, ela inicia o processo de conversão, e ela começa a avaliar se as atitudes, se os costumes, se os usos dela estão de acordo com a vontade de Deus. Lá fala sobre duas leis, a lei da herança e a lei da responsabilidade. A primeira lei foi o que o pastor acabou de falar aqui agora, que é a lei da herança. Herança é algo que você recebe sem precisar ter esforço. Por exemplo, um pai que é rico e que tem um filho, e aquele filho nasce no berço de ouro, aquele filho não fez nada para ter direito ao dinheiro do pai, ele só nasceu naquela família. Consequentemente, um pai que não tem nada, que teve decisões erradas e que é falido financeiramente, o filho dele também não tem culpa de ter nascido ali. Herança é algo que nós não escolhemos, simplesmente acontece por conta de um projeto que Deus criou lá no Jardim do Éden, chamado família. E a família vai passando a cultura, os usos, os costumes, a espiritualidade, a unção, vai passando de família para família. Na sua família vocês têm algum costume, na minha tem outro, e cada um de nós tem o seu determinado costume. Isso foi algo que Deus criou desde lá de muito tempo atrás, e não tem nada de errado nisso. Contudo, às vezes vem passando de geração por geração, usos e costumes que não condizem com a presença, com a palavra de Deus, que não condizem com aquilo que Deus espera de nós. Passa para o próximo, por favor. Então, o que é a lei da herança? São as consequências espirituais ou não, pode ser espiritual ou natural, dos pecados que os nossos antepassados praticaram, que pode afetar as gerações seguintes. O exemplo, padrões de comportamentos familiares nocivos repercutem nos seus descendentes. Você já viu uma família que tal pai, tal filho, tal neto, tal bisneto? Tem gente que a família, e você conhece, eu acredito que você conhece, eu conheço, família que o pessoal é doce, educado, simpático, que nem coice de mula parida. Pessoal bruto, rústico. Eu tive a experiência de conviver com uma pessoa fantástica, mas é o estilo da pessoa. E sem preconceito de região, não sei se você já ouviu, fala que o pessoal de Mutum é bravo. Ali o povo é bravo. E esse meu amigo era de Mutum. E você via a pessoa conversando e o filho também conversando igualzinho o pai. É um costume, é algo que passa de um para o outro assim.
Da mesma forma que o jeito de eu falar, o jeito de eu pensar, talvez eu não vou ser igualzinho o meu filho em tudo, mas muita coisa do que ele pensar, ele pegou de mim. E muita coisa do que eu tenho hoje, eu peguei do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, da minha família, da minha geração. Então, da mesma forma que nós conseguimos pegar as coisas boas, a cultura, existe algo que também pode passar de pai para filho, que são a consequência dos pecados dos pais. Eu não estou dizendo que a culpa do pai vai passar para o filho, eu já vou explicar isso. Mas a consequência da culpa, da consequência daquilo que o pai provocou lá atrás, passa para o filho. Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia fala sobre 4 gerações: Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Eles foram pai, filho, neto e bisneto. A palavra do Senhor diz que Ezequias foi um excelente rei. Cuidou das coisas de Deus, foi servo do Senhor. Um dos melhores reis, um dos maiores tementes ao Senhor que teve em Israel. Contudo, seu filho praticou o que era abominável ao Senhor. E por conta do pecado dele, por conta daquela vida promíscua, daquela vida de maldição, o filho dele, Amon, também praticou os mesmos pecados do pai. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é o de Adão. Adão pecou. Eu não sei se você já ouviu algum meme assim, se eu for lá no céu e eu encontrar Adão, eu vou bater nele, porque por que ele comeu daquela fruta? A pessoa ainda fala, por que ele comeu daquela maçã? A pessoa, nós não cometemos o mesmo pecado que Adão pecou, mas a consequência do pecado de Adão veio sobre nós. E qual que é essa consequência? A morte. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, não existia morte, ninguém ia morrer, ninguém ia envelhecer, ninguém ia precisar usar óculos, porque a vida da pessoa, ela seria regenerada. Nós estaríamos aí para sempre. Porém, por conta do pecado que entrou na terra, toda a geração e toda a descendência assumiu não a culpa, mas a consequência. Porque eu não pequei o pecado de Adão, mas a morte e a consequência do pecado dele veio sobre a minha vida. Entendeu isso que eu disse? Deu para entender isso que eu acabei de falar? Embasamento bíblico, Êxodo 32, 34. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar de que te hei dito. E eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. O que Deus está falando? Que a consequência do pecado de agora iria ser visitada lá na frente, nos filhos, aqui está falando com a nação de Israel, né? Mas seria visitada lá na frente, nos filhos daqueles que estavam ali, daquela época. Êxodo 34, 7. Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. O que esses dois textos estão dizendo? Que a consequência do pecado, ele vai passando de pai para filho. Eu não sei se você esteve aqui, se não me engano, foi domingo passado ou na quarta-feira passada. A pastora, ela citou um caso aqui, ela contou um caso de uma pessoa, foi domingo? De um caso de um homem que era servo do Senhor, mas que ele tinha o vício de pornografia. E por conta do pecado da pornografia dele, isso afetou e atingiu o filho dele. E o filho dele passou a ter pensamentos também promíscuos, pensamentos pedófilos. E estava fazendo tratamento com especialista para poder quebrar esse mal que estava sobre ele. Quem abriu a porta para aquele mal entrar naquela família? O pai. E porque ele abriu a porta com o pecado dele, o filho não havia até então cometido aquele pecado. Porém, a consequência do pecado do pai abriu brecha na vida do filho para que ele também pudesse cometer.
Olha a responsabilidade que você e eu tem como sacerdote, de mantermos a nossa vida em santidade, de buscarmos a conversão, que foi aquele tema que eu falei logo ali atrás, de nos convertermos a cada dia ao Senhor, primeiro, para que nós venhamos ir para a glória, né, para que nós ainda venhamos permanecer com a salvação, mas também para blindar os nossos filhos, para guardar os nossos filhos de todo o mal, para que eles não venham sofrer as consequências do pecado dos nossos pais. Vou falar brevemente aqui, que eu não vou entrar nisso, até por conta do nosso tempo. Eu comentei isso com o pastor alguns dias atrás, e assim, não é algo delicado da minha vida, pelo contrário, eu posso compartilhar isso com vocês. Quando eu nasci, eu fui rejeitado pela minha mãe. Hoje ela não está mais entre nós, e enquanto estava aqui, ela sempre contou sobre isso, né? Ela gostava muito dessa área de cura interior, de libertação, de quebra de maldição. Enfim, ela me rejeitou. Quando eu tinha 7, 8 anos mais ou menos, eu comecei a ter problema emocional, com síndrome do pânico, com depressão. E minha mãe, fiel ao Senhor, uma mulher de oração, quem conheceu ela sabe, né, do fervor que ela tinha, começou a investigar por que eu estava tendo aquelas atitudes. E através dessa investigação, ela descobriu que ela havia me rejeitado. Quando naquela idade, eu tinha muito problema com rejeição, eu tinha medo de ser rejeitado, eu tinha medo da morte. Nessa época, eu tinha pânico, eu tinha muito medo de morrer. Tem gente que, quando tem depressão, tem pensamentos suicidas. Obrigado, pastor. Tem pensamento suicida. Eu, pelo contrário, quando eu tive depressão, eu tinha medo de morrer. Porque a morte simbolizava para mim uma separação, uma rejeição. Eu estaria, de novo, sendo afastado do convívio familiar. E isso, para quem... É claro que eu fiz tratamento, é claro que eu passei um período, né, de terapia, mas Deus, Ele tratou no meu coração e no coração da minha mãe, que aquilo era consequência da rejeição lá atrás, que criou, mesmo sem saber, um trauma, e aquilo estava influenciando a minha vida. A minha mãe, ela me pediu perdão, a gente fez não é um ritual, a gente fez um cerimonial para isso. Ela confessou o pecado dela, expôs o porquê de ter me rejeitado quando eu era pequeno, pediu perdão, eu perdoei ela e eu fui curado da depressão assim. Uma consequência da atitude da minha mãe, um pecado da minha mãe trouxe consequência para a minha vida, e através daquele problema lá, se nós não tivéssemos buscado a solução, investigar o nosso passado, talvez a gente não teria, hoje eu não estaria aqui. 7, 8 anos, quando eu comecei a ter esse tipo de problema. Tinha 7, 8 anos. Eu não sei se você já viu pais que praguejam os filhos. Recentemente eu ouvi uma mãe reclamando do filho: filho não presta, filho só dá trabalho. É isso aí. Filho não presta. A mãe falando do filho, que o filho não presta. Ela vai lançando palavras naquela criança. E aí tem a questão, vamos colocar a questão psicológica, mas tem a legalidade espiritual naquilo. O pai, a mãe, ela é cobertura sobre o filho. E se ela não abençoa, aquele filho não está blindado, não está protegido. Então nós temos que tomar esse cuidado. E às vezes, talvez os seus pais, a sua mãe, não sei, eu dei o meu testemunho. Mas talvez você pode puxar da memória aí que um parente seu, às vezes, falou assim: você não vale nada. Mas você é muito burro. Não, você não vai dar nada na sua vida. Né? E aquelas palavras talvez ferem, você ouve ela, lembra dela e ainda sente com dor. E fala: eu vou mostrar para o meu pai que eu valho mesmo. E aí talvez isso pode ter até sido a causa de uma separação, de uma briga entre os dois.
Bom, o que eu quero então falar sobre a lei da herança, que o pecado dos pais, ele pode passar, a consequência pode ir para os filhos, mesmo que não tenha sido os filhos que cometeram o pecado. Pode passar, por favor. Agora nós vamos falar da lei da responsabilidade. Pode passar o próximo. O que é? Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. A culpa não passa de pai para filho. Passa o próximo, por favor. Base bíblica. Ezequiel capítulo 18, 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai vai levar a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Romanos 14, 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de nós mesmos para Deus. Então, essa lei da responsabilidade está dizendo é que nessa jornada que a gente vai viver de conversão, lembra que eu falei lá no começo? A gente aceita Jesus, a gente é salvo. E agora a gente vai passar uma vida inteira convertendo, renunciando o pecado. E aí vai ter dois tipos de pecados que podem vir com consequência nas nossas vidas. O pecado que nós cometemos, e para esse pecado a culpa é nossa, é o que está falando aqui. Cada um que pecar, essa alma vai ser responsabilizada. Então, se eu pequei, o pecado é meu, eu tenho que arrepender dos meus pecados. Para que não venha consequência, para que eu não abra brecha. Existe uma palavra, apesar disso não ser um conceito teológico, mas a tradução literal da palavra pecado, transgressão e impiedade, a gente pode até colocar como se fosse em níveis. Pecado é quando eu erro o alvo. Eu estou na presença do Senhor, não, eu vacilei, pequei, eu errei o alvo. É só eu confessar, pedir a Deus perdão e Ele me perdoa. A transgressão, no sentido literal da palavra, ela tem uma conotação um pouco mais ampla. É aquele pecado que eu faço deliberadamente. O pecado, o outro pecado, que é só o errou o alvo, é diferente desse, porque esse eu deliberadamente vou querer cometer um pecado. Eu deliberadamente, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer porque é bom. O vício é assim. A pessoa, às vezes, ela se aproxima de alguma coisa que vicia só por uma experiência. Errei o alvo, Deus me perdoa, pronto. Só que ela volta e vai repetindo, e agora ela começa a repetir deliberadamente. Isso se chama transgressão. E a terceira coisa, a impiedade. A impiedade é quando a transgressão se tornou uma coisa tão rotineira na vida da pessoa, que agora está enraizada nela, que agora ela já está distante. Quando eu era criança, a minha mãe ensinava isso para mim e para o meu irmão, dando um exemplo assim. Não sei se você lembra, antigamente o liquidificador, ele soltava aquela hélice. Acho que hoje nem solta mais, né? Mas ele soltava. E a minha mãe dava um exemplo assim, uma vez ela soltou, pôs na mão, lá dentro da mão, e disse que o pecado era como aquela hélice. Uma vez que eu peco, ela vai dar uma volta. E aquilo é como se o meu coração estivesse aqui e a lâmina do liquidificador estivesse aqui dentro. Quando eu cometo um pecado, ela dá uma volta, ela corta, dói, a gente vai sentir dor. E se a gente fica quietinho, vai regenerar a carne ali e, de novo, vai ficar coberto. Porém, se antes de regenerar eu pratico de novo, a lâmina vai cortar. Mas já não vai cortar com tanta dor, porque já tem uma brecha ali aberta. E se a pessoa continua, daqui a pouco já não tem mais carne encostando ali naquela hélice. A pessoa já não se preocupa mais com o pecado. E aí a gente consegue ver, andando na rua, pessoas que você percebe que elas não estão mais em si. Pessoas que já não perderam a sua própria identidade, já não tem mais a identidade que ela tinha quando nasceu. Agora ela perdeu essa identidade. Então, a iniquidade é esse pecado
arraigado na pessoa. O pecado que nós cometemos, nós temos que ter a responsabilidade de ir lá e confessar. Porém, os pecados que nós não cometemos e que sofremos as consequências dele, como é que a gente faz? Passa o próximo, por favor. Arrependimento e confissão, tapando brechas espirituais. Pode passar para o próximo. Identificação das brechas. Pode passar mais um. As brechas espirituais. O que é brecha? Brechas espirituais são áreas vulneráveis da nossa vida, onde influências negativas podem entrar devido a pecados pessoais, ou seja, nossos, que não foram resolvidos, ou heranças de antepassados. É crucial para o crescimento espiritual reconhecer essas brechas e trabalhar para fechá-las, através do arrependimento e confissão. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi há muito tempo na minha vida. Pecado tem hora, local, endereço. Não adianta a gente chegar assim, Deus perdoa todos os meus pecados. Tem nome, tem sexo, tem cor. Nós precisamos pedir, Deus, traga a minha memória, sonda o meu coração e traga a minha memória os pecados que eu cometi no passado, para que eu possa me arrepender dele. É claro que Deus não leva em conta o nosso passado de ignorância. Contudo, as consequências daquilo que a gente fez ainda permanecem aqui. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de raciocínio, ela tinha um problema. Só que ela nem sempre foi assim, mas ela foi alcoólatra, e bebeu muito, e isso acabou consumindo parte do cérebro dele lá, usando droga, né, crack, enfim. Hoje ele é salvo, ele é cristão, contudo, ele ainda traz consigo marcas do passado. Então, nós precisamos pedir a Deus, minha mãe me ensinou a fazer isso desde criança. Deus, me lembra alguma palavra mal falada que eu falei, para eu pedir ao Senhor perdão, e se eu tiver falado com outra pessoa, para eu ir lá e pedir perdão para ela também. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos pedir, Deus, traga na minha memória. Lembra que lá atrás que eu falei da conversão? Isso é conversão. As coisas que nós fizemos no passado, vou deixar escondido e esquecido. O diabo lembra disso. E talvez hoje você tenha vivido situação na sua vida que daqui para frente é só para trás. Não sei se você já ouviu falar isso. As coisas não dão certo, não caminha. E que talvez é uma palavra mal falada sobre a sua vida que você guardou no seu coração e vem trazendo isso há muito tempo. Deus, revela para mim aquilo que tem me prendido no passado, para que eu possa me liberar do passado e viver para frente. Passa o próximo, por favor. Ali o primeiro nós falamos o que é brecha, e aqui é a orientação como identificar essas brechas. A identificação de brechas é um passo importante na caminhada espiritual. Ao observar padrões familiares ou pessoais que se repetem, podemos descobrir áreas de vulnerabilidade que precisam de atenção e reestruturação. Você já viu gente que na família sempre tem um deprimido? O avô morreu de depressão, o pai morreu de depressão, o filho morreu, o suicídio, a família toda, um tanto de gente está se suicidando. Enfim, você começa a observar o padrão. Às vezes, na casa daquela pessoa, ninguém dá certo, ninguém dá certo com o casamento. Todo mundo separa, todo mundo divorcia. Será que é coincidência? Sabe? E aí, quando nós começamos a investigar isso, quando a gente começa a procurar, meu amado, a gente pode ter grandes surpresas, porque a gente encontra. Que a gente vai saber que talvez lá no passado algum familiar nosso teve envolvimento com o ocultismo para poder fazer um trabalho de prender uma pessoa, prender um amor, e aquilo desencadeou a consequência para o restante da geração. Então, quando nós começamos a investigar, nós começamos a ter subsídio para orar e para falar, Deus perdoa.
Aí você vai descobrir que o seu bisavô fez um trabalho de magia negra para prender alguém, emocionalmente, né, amorosamente, não deu certo, desencadeou. Aí você vai, Deus, perdoa o pecado do meu antepassado. Como é que eu peço perdão de alguém que já nem existe mais? Como é que eu peço perdão pelo pecado de alguém que cometeu lá atrás, que já morreu? Quando nós confessamos o pecado dos nossos antepassados, nós não estamos trazendo para os nossos antepassados perdão ou eliminação da culpa dele. A gente está liberando a nossa vida da consequência do pecado dele. Israel fez muito isso. Muitas vezes, Daniel orou, Esdras orou, Neemias orou, falando, Deus, a consequência do pecado hoje é culpa dos nossos antepassados, nós te pedimos perdão. Deus perdoa o pecado dos nossos antepassados, não para que eles possam ser salvos, porque a palavra de Deus diz que uma vez que morreu, agora é o juízo, não tem essa de reencarnação ou de vida após a morte aqui na terra. Mas eu consigo falar, Deus, o meu tataravô não reconheceu o Senhor como Deus, não confessou o pecado dele, mas eu reconheço que o Senhor é Deus, e eu peço perdão porque ele fez. Tira de mim essa consequência, tira de mim esse mal que vem acompanhando, que foi culpa dele, a culpa não é minha, eu não tenho culpa de nada, mas tira da minha vida. Eu já comentei com vocês aqui, algumas pessoas já ouviram eu falar isso, eu nasci com hidrocefalia. Hidrocefalia não tem cura. Eu não sei se você conhece alguém que tem hidrocefalia, o líquido vai para o cérebro e ele não volta, a pessoa fica com a cabeça grande, fica retardado, não tem coordenação motora, ele morre com pouco tempo. Eu tenho 41 anos e não estou nem um pouquinho retardado, porque Deus... Está bonitinho. Porque Deus me curou. Lá atrás, tinha uma consequência de pecado na minha vida, e que foi confessado, e aí eu fui liberto desse mal. Eu passei, acho que 9 meses com esse problema, mas eu fui curado. Então, às vezes, tem consequências que você fala assim, não, o dedo dessa pessoa, o dedo dessa família é ruim, não tem como mudar. Tem. Arrependendo e confessando. Passa o próximo, por favor. É o que eu acabei de antecipar, né? A importância da confissão. Versículos como Isaías 58, João 1,9, que o pastor leu aqui, nos lembra da importância de nós confessarmos para obter o perdão e a purificação. Presta bem atenção nessa frase. A prática regular da confissão fortalece a nossa vida espiritual e nos ajuda a evitar que as brechas se tornem fontes de influência negativa. Então, quando nós confessamos, nos arrependemos, primeiro, né? Nos arrependemos e depois confessamos, aquele mal, aquela consequência, ela vai ser cessada na nossa vida. Passa para o próximo, por favor. Arrependimento e confissão. Passa mais um, por favor. Reconhecimento e confissão pessoal. Reconhecer e confessar os próprios pecados é um passo fundamental para a restauração espiritual. A confissão não apenas purifica o indivíduo, mas também abre caminho para a reconciliação com Deus. Então, quando nós reconhecemos, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos reconciliamos com Ele, quando nós arrependemos e confessamos. Próximo. A confissão pelos nossos antecessores. E isso aqui não é ocultismo ou karma, espiritismo, nada disso. A confissão pelos erros dos nossos antecessores, dos nossos antepassados, é uma prática poderosa que reconhece a herança espiritual. Essa ação não tem efeito nenhum sobre a culpa de quem cometeu o pecado, mas sim sobre a consequência de quem está recebendo aquele mal da culpa de quem pecou. Entendeu isso que eu acabei de dizer? Ficou claro isso que eu falei? Que aqui a gente não está falando que vai orar pelos mortos, não é isso? É reconhecer que alguém pecou, aquilo está me atingindo, e se ele não teve condição de pedir perdão, Deus, eu me coloco na brecha, peço perdão e peço que a consequência cesse. Porque aí as coisas começam a desandar na nossa vida,
A gente começa a produzir, a viver o extraordinário. Aquilo que está amarrado, que a gente vê nessa área da minha vida, eu não consigo deslanchar de jeito nenhum. Quando a gente começa a buscar Deus, me mostra se tem algum pecado que eu preciso confessar, meu ou de outra pessoa. Se tiver, me fala, porque eu quero confessar, eu não quero viver mais amarrado, não quero viver mais batendo latim igual eu estou fazendo. Próximo, por favor. A importância da confissão. Versículos como Daniel, Neemias, enfatizam que a confissão é vital para a restauração. Esses exemplos bíblicos mostram que a autenticidade no arrependimento traz transformação e renovação espiritual. Se quiser, pastor, depois eu posso mandar esse link, ou você mesmo mandar esse link. Esse slide aqui que está passando, ele é online, tá? Então, assim, eu vou disponibilizar lá no grupo de homens, disponibiliza lá, que aí essas referências aqui, depois você volta, lê de novo, é só clicar, vai abrir um site e vai passar isso aqui que eu estou mostrando. Próximo, por favor. Hã? Não, já estourei ali. Qual que é o resultado do arrependimento e da confissão? A prática do arrependimento e confissão traz transformação e renovação espiritual. É aquilo que a gente falou. Eu fui salvo, mas agora eu preciso me converter. E à medida que eu vou mudando a minha vida, me convertendo, né? Porque a conversão ela é um processo, ela não é uma coisa só. A conversão é cada hora a gente vai tirando uma cacarica da nossa vida e a gente vai melhorando como ser humano e como filho de Deus. Então, esse processo de transformação, ele ocorre através da prática do arrependimento e da confissão. Próximo. Antes do arrependimento, como que é o indivíduo? Enfrenta padrões negativos e consequências espirituais que afetam a sua vida e os seus relacionamentos. Antes de confessar, antes de se arrepender, a pessoa só se lasca. Próximo. Momento do arrependimento. É o ato que a pessoa reconhece que houve uma palavra mal falada, que ele mesmo falou alguma coisa, que ele mesmo fez alguma coisa e que isso está trazendo consequência negativa para ele. E no momento que ele reconhece, ele confessa os pecados, buscando, e aí isso é importante, sim, com sinceridade, a reconciliação com Deus. Próximo e último. Após o arrependimento, acontece a libertação daqueles padrões negativos. Então, se aquela pessoa, por conta de uma palavra mal falada, nunca vai dar certo, depois que ela reconhece, depois que ela confessa, que ela se arrepende, a vida dela passa a andar melhor. Eu tenho exemplo disso na minha família, né? Eu tenho exemplo disso em pessoas do meu convívio. Pessoas, a gente tem testemunho, não na nossa família, mas de amigos nossos, propósito que a Ariane fez de oração com pessoas, né, conhecidas, que estavam debaixo de uma palavra mal falada e não conseguia ter filho. E hoje tem. Hoje a gente vê a pessoa, o filho está lá trazendo alegria para todo mundo. Então, a reconciliação com Deus através do arrependimento e da confissão abre as portas para vivermos o extraordinário. Fechamento de brechas espirituais e reconciliação com Deus resulta em paz e renovação. De uma maneira assim, eu até corri um pouco, falei um pouco mais rápido por conta do nosso tempo, de uma maneira bem resumida, eu falei o que está no capítulo 5 do livro que a gente recebeu. Se você não leu, eu espero ter colocado um gatilho em você, para você ler isso. Se você já leu e talvez tenha ficado alguma dúvida, e se ainda continua a dúvida, né, na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar na roda de conversa, traga as dúvidas, vamos conversar, vamos pôr para fora aquilo que às vezes a gente tem de dúvida, porque talvez uma dúvida, uma solução para a dúvida de um vai ser para muitos. E aí a gente vai conseguir viver melhor. A vida
é boa. Por mais que a gente veja corrupção, violência, maldade, a vida é boa, porque nós não dependemos da circunstância, nós dependemos de Deus. E enquanto nós vivermos com Deus, na plenitude do que Deus tem para nós, nós vamos olhar o céu azul, a gente vai levantar para trabalhar de manhã e falar, que dia bom para trabalhar, que dia bom para viver. A gente começa a valorizar a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, a gente passa a ter outro olhar. E ao invés de a gente lançar palavras que não são benditas, a gente começa a abençoar. Amém? Espero que o que eu falei tenha feito sentido para você, da mesma forma que fez para mim. Hoje só eu falei, mas se Deus permitir, semana que vem, todos nós vamos falar. Feche os olhos, por favor. Pai, pode. Ah, sim. 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 Um exemplo, tem gente que recebe o salário e fala, eu estou recebendo uma mixaria. Pois é, não abençoa o que ganha, e ele mesmo está lançando palavra negativa, abrindo uma brecha, para aquele dinheiro realmente não valer nada. Pai querido e Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os seus filhos o Senhor não deixa escondido, enganado, no oculto, o Senhor revela. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque nós estamos tendo pitadas de palavras, pitadas de ministrações, que vão transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Que nós possamos, Senhor, ó Deus, entender o que foi ministrado hoje e começar a praticar, Senhor, ó Deus, esse arrependimento e confissão, para a gente conseguir identificar os padrões, ó Pai, negativos e nocivos nas nossas vidas que nós praticamos, mas também que outros praticaram, que nós não venhamos aceitar palavras que não venham nos abençoar. E assim, Senhor, ó Deus, como a Tua palavra diz, pode cair 1000 do nosso lado, 10.000 da nossa direita, mas nós não somos como os do mundo, porque nós cremos no Senhor e é do Senhor que vem a nossa fortaleza. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos todas as nossas frustrações, todas as nossas derrotas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e iniquidades nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos traga, Senhor, ó Pai, sonda o nosso coração e nos faça lembrar, ó Pai, palavras que nós falamos, ações que nós tivemos, negligência que nós tivemos. Nos faça lembrar, Senhor, aqueles pecados que nós ainda não nos arrependemos, para que a gente possa resolver o nosso passado, para que o nosso passado não venha nos condenar, para que nós possamos estar em paz com o nosso passado. O que ficou para trás vai ser curado, ele não vai mais ter poder de agir nas nossas vidas no hoje e impedir que a gente cresça no amanhã. Nós pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, sonda o nosso coração, e que ainda esta noite nós possamos, Senhor, ó Deus, ter revelação em sonho, em palavra, em memória, em lembrança, que nós possamos, Senhor, ó Deus, ter ainda hoje, Senhor, ó Pai, uma notícia, que nós possamos ter, Senhor, ó Pai, uma memória de aquilo que nós precisamos consertar, que talvez nós esquecemos. Que nós não venhamos ser dominados pelo vício, que nós não venhamos ser dominados pelo mundo, que nós não venhamos ser dominados pelo fracasso. Mas assim como o Senhor nos chamou para vivermos, ó Pai, como cabeça e não como cauda, que nós possamos, Senhor, ó Deus, assumir o nosso papel de sacerdote, o nosso papel de homem, Senhor, ó Deus, de autoridade no nosso lar, autoridade nas nossas vidas, e que nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.